Vamos resolver um exercício cobrado na Prefeitura de Petrolina, no Pernambuco, para o cargo de auditor fiscal, para que a gente possa ver na prática como essa teoria é aplicada. Dado um conjunto A, representa-se por PA, conjunto das partes de A, o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. O conjunto das partes, que também costuma ser representado por 2 elevado a A. Se o conjunto A é formado pelos elementos, preste atenção nesse conjunto A. Quem são os elementos desse conjunto? Nós temos o elemento conjunto vazio, nós temos o elemento conjunto, cujo elemento desse conjunto é um conjunto vazio. Percebam, essas chaves, elas não estão aqui por acaso. Esse elemento é o conjunto vazio. Esse elemento é um conjunto em que o seu elemento é um conjunto vazio. Tranquilo? Nós temos o elemento 1 e nós temos o elemento conjunto em que o elemento desse conjunto é o número 1. Certo? Qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes de A? Então, vamos lá. Vamos analisar o nosso exercício. Quando nós olhamos para o conjunto A, nós percebemos que ele possui 4 elementos. Se o conjunto A possui 4 elementos, então ele terá quantos subconjuntos? Ora, nós vimos na aula passada que o número de subconjuntos de um conjunto pode ser calculado através da fórmula 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos do conjunto. Então, se A tem 4 elementos, a quantidade de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4, nós sabemos que é igual a 16. Então, esse conjunto A possui 16 subconjuntos. Professor, quais são esses subconjuntos? Pessoal, para que a gente consiga encontrar os subconjuntos, nós precisamos fazer todas as combinações possíveis usando os elementos do conjunto A. Então, percebam que nós podemos ter subconjuntos formados por apenas um elemento. Nós podemos ter subconjuntos formados por 2 elementos. Nós também podemos ter subconjuntos formados por 3 elementos. E por 4, professor? Sim, podemos. Eu acabei de falar para vocês. O conjunto A sempre é subconjunto dele próprio. O conjunto A está contido nele mesmo. Professor, o outro subconjunto é o conjunto vazio, não é assim? Exatamente, galera. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então percebam, quando nós fazemos todas as combinações possíveis com os elementos do conjunto A, nós
temos 16 subconjuntos. Se nós temos os subconjuntos de A, quem é o conjunto das partes de A? É um conjunto formado por todos os subconjuntos que nós acabamos de encontrar, pessoal. Então, esse é o conjunto das partes do conjunto A. Agora ficou fácil, porque o que é que o exercício nos pede? Qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes de A? Então, a letra A está dizendo que o conjunto vazio não é elemento do conjunto das partes de A. Mas quando nós olhamos para esse conjunto, nós podemos perceber que o conjunto vazio é um elemento. Então, a letra A está errada. Quando nós olhamos para a letra B, o exercício está dizendo que esse elemento não faz parte do conjunto das partes de A. Mas percebam que esse elemento que a alternativa B nos trouxe é um elemento das partes de A. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Como eu sempre digo, se ficar com alguma dúvida, deixe um comentário que nós iremos respondê-lo. Beleza? Vamos seguir. Quando nós olhamos para a letra D, ela está dizendo que esse elemento não pertence ao conjunto das partes. Mas quando nós olhamos para o conjunto das partes, o elemento da letra D também pertence a ele. Então, a letra D está errada. E a letra E, professor? A letra E está dizendo que esse elemento não pertence ao conjunto das partes. Mas vejam que ele pertence. Está aqui. Professor, então só restou a letra C. Ela é a resposta? Ela é a resposta. Por quê? Podem olhar para o conjunto das partes. Esse elemento não está dentro do conjunto das partes. Então, qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes? É a letra D, galera. De como é bom estudar matemática.